Saudações a todos. Você já percebeu que algumas das histórias mais interessantes não acontecem em laboratórios, mas dentro da mente dos próprios cientistas? Hoje vamos falar de pesquisadores que começaram suas carreiras defendendo o ateísmo com unhas e dentes, mas que, ao longo do caminho, descobriram que a realidade era bem mais profunda do que imaginavam. E o mais surpreendente foi a própria ciência que empurrou muitos deles para acreditar em Deus. Vamos a essas histórias. Anthony Flew, o ateu número um do mundo que mudou de lado. Imagine alguém que dedicou 50 anos defendendo o ateísmo, que participou de debates, escreveu livros, formou gerações inteiras de filósofos ateus. Esse era Anthony Flew. Então, o inesperado aconteceu. À medida que as pesquisas sobre o DNA avançavam e que o universo parecia cada vez mais finamente ajustado, Freud disse aquela frase que se tornaria histórica. Abre aspas, eu tive que seguir as evidências para onde elas me levam. Fecha aspas. E as evidências, segundo ele, apontavam para uma mente inteligente por trás do universo. Freud não virou religioso, mas se tornou teísta. E isso foi suficiente para fazer o mundo acadêmico tremer. Alan Sandage, o homem que mediu a idade do universo. Alan Sandage cresceu sem fé e se considerava ateu convicto, mas ele foi justamente o cientista que mais aprofundou a cosmologia depois de Hubble. E quanto mais ele estudava o cosmos, mais difícil ficava manter a antiga visão do mundo. Sandage disse, abre aspas, foi a ciência que me levou à conclusão de que o universo é mais complexo do que podemos explicar e que talvez haja um criador. Fecha aspas. Para um cientista do nível dele, um dos maiores astrônomos da história, essa frase não era apenas opinião, era uma bomba. O universo tinha um início. No início existia causa. E, para Santag, isso era forte demais para ser ignorado. Francis Collins, do ateísmo ao criacionismo, guiado pela genética. Francis Collins era ateu desde jovem. Para ele, a fé era algo relacionado à emoção, e não à razão. Até que, trabalhando como médico e pesquisador, ele começou a fazer perguntas que a ciência não podia responder. Por que existe uma moral universal entre culturas tão diferentes? Por que o universo é tão matematicamente organizado? E o DNA? Quem escreveu essa linguagem? Collins conta que, quando percebeu a profundidade dessas questões, o ateísmo deixou de fazer sentido. Ele se tornou cristão e, mais tarde, liderou o projeto Genoma Humano, um dos maiores feitos científicos da história. Alistair McGrath, o cientista que percebeu que o ateísmo era caso demais. McGrath começou como ateu por acreditar que o ateísmo era a posição racional, mas, estudando biofísica molecular e filosofia ao mesmo tempo, ele chegou a uma conclusão curiosa. Não era a fé que estava faltando lógica, era o ateísmo que estava faltando profundidade. Para ele, algumas coisas simplesmente não se encaixam dentro da caixa do naturalismo. A origem da razão, a ordem elegante do universo, o sentido de propósito, a dignidade humana, a sede por significado. McGrath se tornou teísta e passou a escrever sobre como ciência e fé não são inimigas. Pelo contrário, se complementam. Dean Cahill, o cientista que escreveu o livro da origem natural da vida e depois o refutou. Dean Cahill era um dos grandes nomes da origem da vida. Seu livro, Biochemical Predestination, defendia que a vida poderia surgir sozinha.
a partir de leis químicas foi sucesso. Até novas pesquisas em biologia molecular começaram a mostrar que a vida era muito mais complexa do que ele imaginava. O DNA, com sua informação organizada, derrubou sua própria teoria e Kenyon teve coragem de admitir, abre aspas, não dava mais para defender que a vida surgiu do acaso, fecha aspas. Ele abandonou o ateísmo e passou a defender que a origem da vida apontava para um Criador. Vem cá, por que será que essas histórias são tão importantes? Bom, porque elas mostram algo simples, mas muito poderoso. Gente inteligente muda de ideia quando encontra boas razões. Esses cientistas não chegaram ao ateísmo por tradição, família ou por emoção. Eles chegaram pelas evidências, pela matemática do universo, pela informação biológica, pela origem da vida, pela consciência, pela moralidade. Toda vez que um cientista desse nível abandona o ateísmo, ele está dizendo ao mundo, abre aspas, existe algo além da matéria e eu não posso mais ignorar isso, fecha aspas. A ciência não é inimiga da fé, ela é uma ponte e, para muitos, uma ponte direta até Deus. As histórias desses cientistas nos lembram que procurar a verdade exige coragem. Coragem para seguir as provas, coragem para rever convicções e coragem para admitir que a realidade pode ser maior do que imaginávamos. E saibam, existem outros exemplos, muitos outros. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Bibliografia estará na descrição e continue nos seguindo para mais aprendizados, informações, troca de ideias e conversas. Um abraço a todos e em